Bom, boa noite então, pessoal. Todo mundo me ouvindo bem aí? Beleza, valeu. Obrigado, Letícia. Então, pessoal, teremos aí a nossa avaliação na próxima aula, né, na quinta-feira que vem, e eu vou tentar fazer uma revisão com vocês aí do conteúdo todo também, tá? Já desenvolvi grande parte da prova, já tenho em mente o que eu vou cobrar para vocês, de vocês aí. Então a gente vai, né, tentar deixar a aula de hoje aí mais próxima dos estudos aí, para vocês terem um tempinho aí, para vocês poderem desenvolver bem a matéria, tá bom? Iniciando então, não sei se deu tempo, se vocês tiveram tempo de realizar aquela lista que eu deixei para vocês. Eu vou falar novamente uma por uma, se vocês já tiverem resposta, a gente já discute aqui. E depois eu vou passar o resto do conteúdo que eu vou estar cobrando na prova, tá bom? Vou então compartilhar a tela aqui relacionada à parte da nossa atividade, tá? Onde vai ter metade das questões da prova estão relacionadas a esse assunto que eu coloquei aqui para vocês. Vou compartilhar aqui minha lista de exercícios, tá? Então, vocês viram, né? A gente discutiu nas aulas passadas aí a questão da escala. Qual que é, né? Qual que é a relação da escala? Então, a escala ela não tem unidade, lembrem-se disso, eu posso cobrar isso na prova de vocês. Todo mundo enxergando aqui a lista de exercícios, né? Tá visível aí para vocês, só para ter certeza? Sim, beleza. Então, pessoal, eu vou cobrar bastante a parte de escala, então vocês vão, né, trabalhar alguns exercícios aí com escala. Vocês precisam saber qual que é a relação entre escala grande e escala pequena, tá? Lembro que a escala é uma coisa dividido por outra, é uma redução. Então, quanto maior o número que estiver reduzindo, tá? Menor vai ser a minha escala. Tem que lembrar disso, eu vou estar reduzindo um objeto. Se eu pegar uma mesa, uma cadeira e reduzir ela 10 vezes, normalmente eu ainda vou enxergar uma cadeira, tá bom? Agora, se eu reduzir ela 1000 vezes, talvez ela não vai virar uma cadeira, eu vou enxergar ela como se fosse um ponto, pelo tamanho que ela ficou. A redução foi tão grande e ela virou apenas um ponto. Então, na hora de definir as minhas escalas, por exemplo, a escala de topografia, que é uma escala grande, é uma escala de 1 para 100, 1 para 200, porque eu consigo ter um detalhamento da topografia, da região. Se eu tenho uma escala de 1 para 1 milhão, por exemplo, eu não consigo ter uma definição de cidade, de bairro. Então, as escalas básicas aí, para trabalhar com área urbana, por exemplo, quero reconhecer vias, loteamentos, bairros e tudo mais, vai ser 1 para 10 mil, 1 para 20 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil. São as escalas mais comuns para trabalhar com escala, vamos dizer assim, por bairro, regional, municipal. Quando eu for trabalhar com escala local, aí eu já vou estar com 1 para 200, 1 para 500, 1 para 1000. E se eu for trabalhar com grandes áreas, aí eu vou reduzindo ainda cada vez mais, tá? Então, na hora de definir qual que é a escala é maior, lembrem-se então que vocês estão dividindo uma coisa, e se quanto maior for esse número aqui, menor vai ser o meu resultado. Então, nesse caso aqui, quando eu pergunto para vocês qual escala é maior, qual das duas é, pessoal? A letra A ou a letra B, que a escala é maior, então? Respondam aí para mim, por favor. Qual que é a maior escala aí que vocês estão enxergando? 1 para 1000. 1 para 1000, letra B aqui, se fosse colocar a letra, né? Então, essa escala aqui eu estou reduzindo, né, meu terreno em 1000 vezes. O outro eu estou reduzindo a 1 milhão. Então, a minha escala maior é 1 para 1000. A número 2 aí, eu pergunto qual que é a menor escala, tá? 1 para 10 ou 1 para 1000 aí, pessoal? Qual que é a resposta da número 2?
1 para 1000 é menor. Ok? Isso aí é bem tranquilo, né? Alguma dúvida com relação a essa parte de escala grande e escala pequena? Podemos seguir? Sim, né? Com relação agora a calcular uma escala, tá? Então vai ser regra de 3. Se eu estou pedindo, por exemplo, se eu tenho um levantamento numa escala 1 para 18.000, né? E eu sei que esse 1 para 18.000 eu tenho no desenho 17,5 centímetros de comprimento, eu vou gerar aqui uma regra de 3 simples, tá? Uma regra de 3 eu consigo resolver esse exercício. Como que eu faria? Eu colocaria 1 estar para... Deixa eu colocar uma barra aqui que é melhor. 1 estaria para 18.000. Eu falei para vocês, escala tem dimensão? Não tem dimensão. Então, se eu quiser entrar em centímetro, eu posso entrar em centímetro. Aqui me deu 17,5 centímetros. Então, eu sei que aqui 1 centímetro corresponde a 18.000 centímetros. Esse cara aqui é no papel, esse cara aqui é na vida real, tá bom? Eu tenho que de 17,5 centímetros é o que está no meu terreno, é o que está no meu desenho, tá bom? E eu vou querer saber qual que é o tamanho desse cara no real, a vida real dele, tá bom? Então, basta eu fazer esse cálculo aqui e chegar no meu valor de x, tá bom? Isso em centímetros. Ah, professor, você pediu em metros, então vocês vão converter para mim em metros a resposta, né? Se for o caso, tá bom? Então, 1 centímetro corresponde a 18.000 centímetros, 17,5 corresponde a x. Alguém chegou no resultado da letra do número 3 aí para gente? Alguém calcula aí para gente? Três 3,5 quilômetros. Exato. Então, a Letícia já colocou para a gente aqui que deu 3,15 quilômetros. Ela passou para quilômetros. Ótimo, perfeito. Ela passou por uma unidade, né? Para não ficar aquele número gigante, ela passou por uma unidade. Ah, professor, dê resposta em metros ou em centímetros. Beleza, tá? Basta você saber ter a ideia dessa relação aí. Se eu pedir, obviamente, em alguma unidade, vocês vão transformar para mim, tá bom? Beleza? Ou pode ser, né? Igual a Letícia colocou, pode ser 3.150 metros, ou em centímetros vai ser 315.000, tá bom? Então são as possibilidades que a gente tem nesse exercício aí. Vou colocar em vermelho aqui que é a nossa resposta. A número 4, tá? A questão de escala, então, pessoal, se eu for cobrar de vocês na prova, é mais ou menos isso aqui. Eu só quero que vocês tomem cuidado em uma situação. Se eu falar para vocês que a escala ela é linear, a gente vai ver isso na questão 9. Vocês têm que tomar muito cuidado na hora de calcular. Calcular a área, tá bom? Escala é sempre linear. Eu não calculo, tiro escala de área, tá? A gente vai ver isso na última questão. A questão 4. Determinar o valor em hectare para o terreno de 9,5 alqueires paulistas. Tá bom. Então, eu sei que 1 hectare corresponde a quantos... Um hectare, um alqueire paulista, minto. Corresponde a quantos hectares, pessoal? Acho que eu cheguei a passar por vocês ali no exercício. Anotou aí? Dois 2,42? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. É isso, 2,42. Ok, Paulista, 2,42, tá vendo? Não sou obrigado e vocês também não serão a saber alqueire, tá, pessoal? Alqueire vai variar muito de acordo com a região, tá? Então, o alqueire paulista está relacionado com 2,42. Não vou cobrar essas unidades. Se eu colocar isso na prova lá, eu vou colocar quanto que vale a tabelinha do alqueire, tá?
Preocupa com alqueire, não. Hectare, sim. Quilômetro quadrado, sim. Então, se o alqueire paulista são 2,42 hectares, e eu tenho 9,5 alqueires, eu vou ter quanto? Quanto que vai dar essa conta aí? Agora é a hora que a gente vai discutir com relação a quantas casas que a gente vai trabalhar quando a gente mexe com hectare. Qual que é a resposta desse cara aí? Multiplica para mim aí e fala a resposta. Alguém já tem o resultado? R$ 22,99. Isso, obrigado aí. Isso vocês me falarem ok, beleza? Professor, eu acho que não precisa estar trabalhando com esse tanto de casa na vírgula. Eu acho que pode ser 23 hectares. O que vocês acham? Vocês acham que eu posso arredondar aqui? Nesse exercício, vocês acham que convém eu deixar 22,99? Alguém chuta aí se convém ou não? Sim, que eu posso arredondar ou não? Tá ótimo. É para... Ah, sim. Obrigado. Então, essa que é a questão da dúvida, né? Devemos ou não arredondar? Vocês vão ver isso agora. Eu não falei para vocês que a gente trabalha com... na topografia, a gente vai trabalhar com metro, com precisão de submetro e tudo mais. Então, a gente está trabalhando em metros, tá? As nossas precisões, por exemplo, em hectare. São áreas grandes, muito grandes. Então, se vocês arredondarem aqui, qual que é a diferença que está dando de 23 hectares para 22,99 hectares? Está dando a diferença de 0,01 hectare, não é isso? A diferença que vocês estão tentando arredondar para mim? Quanto que é 0,01 hectare? Vamos lá. Eu sei que 1 hectare, pessoal, corresponde a 10.000 metros quadrados. Metros quadrados, tá bom? 0,001 vai corresponder a quanto? Olha só, olha onde eu estou querendo chegar. 0,001 corresponde a x. Quanto que dá só essa diferença aqui, pessoal? Multiplica aí para mim. X igual a 100 metros quadrados? Isso. Letícia até colocou. Dá uma diferença de 100 metros quadrados. Vocês acham que 100 metros quadrados é considerável? Eu creio que sim, né? Vocês imaginam aí errar 100 metros quadrados? Eu acho que na engenharia não, né? Então, o que a gente tem que fazer? Já vi que 2 casas não rola mexer. Então, tem que trabalhar com mais casas. Se eu pegar um exemplo de 0, agora eu vou estar trabalhando com 0,001, tá bom? Que daria, tá? Se a gente for fazer aquela regrinha ali, daria 10 metros quadrados. Trabalhando com 3 casas, tá, pessoal? Então, quando eu estou trabalhando com 3 casas, eu chego num erro de 10 metros quadrados. E quando eu trabalho com 4 casas, 0,0001, eu vou estar trabalhando com 1 metro quadrado. Então, daí, pessoal, que veio a precisão do hectare. Quando a gente trabalha com hectare, tá? A gente sempre convencionou que são 4 casas depois da vírgula, tá bom? Então, em números significativos de hectare, são 4 casas. Por quê? Eu vou estar errando no máximo aqui meio metro, porque como é um metro, tá? Eu vou estar arredondando, o meu erro máximo ele vai dar em torno de 50 centímetros. Então, são áreas grandes, hectares é para fazendas, glebas grandes.
Então, na hora de eu colocar os valores, em vez de eu trabalhar, por exemplo, minha fazenda tem 1 milhão de metros quadrados. Não, eu vou trabalhar com hectare. Eu coloco lá, são 100 hectares, tá? São 1.000 hectares. Então, o hectare ele vai estar trabalhando com 4 casas depois da vírgula. Então, lembrem-se disso. Quando vocês forem trabalhar com medida linear, metros, 2 a 3 casas depois da vírgula. Vai trabalhar com área, né? Principalmente se for hectare, trabalhar ali com 4 casas, tá bom? Esses são, a gente chama de números significativos, tá bom? E sempre lembrar um negócio, pessoal. O número significativo, ele é muito importante para a parte de arredondamento. Então, se eu pedir para vocês no exercício, eu vou cobrar isso no dia da prova. Se eu cobrar para vocês, por exemplo, deu 2,954, tá? Esse valor, pessoal, ele é igual a esse outro valor aqui, ó, 2,957. Se eu estiver trabalhando, eu peço para vocês me darem resposta em 2 casas. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu pedir para vocês me darem a resposta em 2 casas, vai ser a mesma resposta nos 2 exercícios? Nos 2 números? É o mesmo valor? O que vocês acham? Miguel falou não. Por que não? Exatamente por causa da questão de arredondamento, tá bom? Então, já vi muito aluno em topografia, a gente trabalha com muitos cálculos. Aí vai arredondando, vai arredondando, vai arredondando, chega lá no final, dá muito ruim, tá? Então, o que que eu tenho que tomar um cuidado nessa hora aqui? Se maior ou igual a 5, arredonda para cima. E 0 a 4 mantém. Ok? Então, isso aqui é importantíssimo na hora de desenvolver um exercício igual esse aqui. Deixa eu tirar esse cara daqui e jogar para cá. Então, esse cara aqui, a resposta dele vai ser, com 2 casas, 2,95. Esse cara aqui com 2 casas, a resposta vai ser 2,96, tá bom? Quando eu estou trabalhando com 2 casas. Então, o que que isso significa? Que toda vez que eu tiver que arredondar, eu pedir 2 casas, eu tenho que olhar o que que a terceira casa influencia. Se eu vou trabalhar em hectare, por exemplo, são 4 casas. Eu falei para vocês que o hectare são 4 casas. Eu vou sempre ter que verificar qual que é o valor da quinta casa. Se ela for maior ou igual a 5, eu vou subir um número. Se ela for de 0 a 4, eu vou esquecer, eu vou simplesmente eliminá-lo, tá bom? Então, cuidado na hora de fazer essa transformação, tá bom? Então, número significativo. Sempre a gente tem que tomar cuidado com a parte de arredondamento, porque uma coisa é eu errar aqui. Ah, professor, mas aqui só deu diferença pequena. Vai jogar isso numa planilha onde você está errando 1 centímetro em cada ponto, tá? Isso aí no final vai dar uma zebra gigante. Alguma dúvida com relação a essa parte de arredondamento aqui? Foi fácil? Sem problemas, pessoal? Então vamos lá. Agora a questão 5 também vai ter uma questãozinha bem parecida na prova de vocês. Eu, eu peço para vocês trabalharem com grau, minuto e segundo. Eu quero que vocês passem esse cara para grau, minuto e segundo. Para grau decimal, no caso. Igual eu falei para vocês, o número inteiro eu já tenho. Acho que a gente até começou a fazer esse exercício ontem. Perdão. 32 ele já está inteiro, pessoal. Então eu sei que eu vou ter 32, alguma coisa. Opa. 32, alguma coisa. Eu sei que o 32 é o número inteiro, grau decimal. Eu tenho que pegar então o 28 e dividir por 60, e eu tenho que pegar o 59 e dividir por 3.600. Essa é a nossa regrinha lá que eu tenho que lembrar. Que 1 minuto é igual a 60 segundos.
tá? Essa é a minha relação. E eu tenho que 1 grau, vou colocar 1 grau primeiro aqui. Um grau, ele corresponde a 60 minutos. Então, essa é a minha relação básica. Então, se eu tiver que passar esse cara aqui, ó, para grau, eu vou ter que colocar 1 grau corresponde a 60 minutos. 28 segundos corresponde a x. Então, seria exatamente eu fazer isso aqui, ó. X para 28 minutos, tá? Faça a multiplicação aqui e chego no valor aqui. Depois eu vou pegar esse, só que aqui 1 minuto, ele vale 60 segundos, mas eu estou trabalhando, eu estou chegando desse 59 aqui, ele tem que ser dividido, né, no caso aqui, por 3.600, porque eu estou pegando, multiplicando uma vez aqui e eu vou multiplicar outra vez aqui, tá bom? Então, eu vou pegar esse 59, passar para cá, mas depois eu tenho que passar ele para cá. Então, eu tenho 60 vezes 60. Então, são 3.600. 1 grau. Deixa eu achar o grau. 1 grau corresponde a 3.600 segundos, tá bom? É outra relação aí, tá bom? Porque é 60 desse cara, mais 60 vezes 60 desse cara, eu vou ter o 3.600. Então, a regra aqui, pessoal, vai ser a seguinte, tá? Nesse caso aqui. Eu vou pegar o 32 mais, tá? Em resumo, 28 dividido por 60 mais 59 dividido por 3.600, ok? Com isso, eu vou chegar no meu grau decimal. Eu avisei ontem que a gente tem que trabalhar com umas 4 ou 5 casas, tá? Quando a gente trabalha com grau decimal, tá? Para não dar aquele erro que a gente cometeu ontem na hora de desenvolver. Deu diferença ali de alguns segundos, acho que foram 12 segundos na aula de ontem. Então, trabalhem ali, eu quero a resposta desse exercício com 3 casas, tá bom? Beleza? A questão B, a letra B e a letra C, vocês podem desenvolver elas. A resposta vocês já podem ter aí de imediato. Como que vocês vão ter a resposta de imediato? Vocês vão pegar a calculadora aqui, ó. Vocês podem jogar na calculadora 32, tá? Igual eu mostrei para vocês. Jogo 28 e jogo 59. Deu igual na calculadora. Ele vai estar aparecendo dessa forma aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar a calculadora aí. Então, aparece para vocês embaixo aí. Ou não. Sim. Então tá lá. O grau, minuto e segundo. Se eu vier nesse cara aqui, grau, minuto e segundo, de novo, ele está me dando a resposta do exercício. Olha lá, 32, 48, 30. Tá aqui a resposta do exercício. Vai estar invertido para vocês aí, tá? Obviamente por causa do reflexo, né? Do espelho. Mas se vocês apertarem na calculadora o botão grau, minuto, segundo, você já tem a resposta. Então, a gente já tem a resposta da letra A, da letra B e da letra C, basta apertar o botão, tá bom? Tranquilo essa parte de passar grau, minuto, segundo, de grau, minuto, segundo para grau decimal? Alguma dúvida? Ô, professor, Diga. normal igual 5 casas depois da vírgula. O meu aqui, a última casa, deu uma diferença de 3 números. A resposta da letra B. Pelo cálculo que eu fiz e pelo cálculo jogando aqui na calculadora. A última casa? A última casa na calculadora deu 5, a minha deu 8. Ah, A quinta sim. casa. A quinta, né? Mas aí já vai dar abaixo de segundos lá. Então já não vai dar tanto, já não vai dar erro, entendeu? Sim. Você já está trabalhando, se você for verificar aí, se você o deu 59 no seu, 59 segundos, quando você faz a conversão aí, o processo inverso. Não, eu não fiz o inverso, não. Ah, sim. Se você jogar na calculadora e jogar o inverso, o grau, minuto, segundo, ele vai aparecer para você. Se ele chegar no 59, tá ok. 5 casas é suficiente, tá? Ah,
beleza. Aqui, por exemplo, ó, deu 48,36. Tá bom? Se eu jogar esse valor aqui, ó, 32,4836 na calculadora, ele vai dar lá o meu 50, vai dar exatamente esse valor aqui. Só está dando 59,02, que eu considero 59, tá bom? Então, podem trabalhar com 5 casas, pessoal, que não vai dar erro, que vai dar o grau minuto segundo perfeito, igual eu cobrei de vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem jogar esse valor aqui na calculadora, dá igual, e vai lá na bolinha, né, na grau minuto segundo, que ele vai te voltar para esse cara aqui, ó. Se você ficar apertando esse cara aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para mostrar para vocês. Se eu ficar apertando esse cara aqui, ele vai migrando. Hora ele vai mostrar grau minuto segundo, hora ele vai mostrar grau decimal. Então, vocês já têm a resposta do exercício. Basta vocês entenderem como é que faz o processo, tá? Bem facinho aí. Professor, Ok? professor, Diga. iniciando, eu digito 32,28 na letra A, vírgula 59, dou igual e dou end, é isso? Isso, você vai digitar 32, você vai digitar o grau minuto segundo, é esse cara que está em cima do end aqui, tá bom? Aí, para colocar em grau minuto segundo, você vai colocar o grau, aperta esse botão em cima do end. Joga o minuto, aperta esse botão. Joga o segundo, aperta esse botão e dá igual. Com isso, ele já leu lá grau minuto segundo. Se você apertar de novo esse botão aqui, ele vai migrar de grau minuto segundo para grau decimal. Aí ele fica migrando de grau decimal para grau minuto segundo, tá bom? Entendi, obrigada. De nada. Então, essa que é a forma de vocês entenderem né, compreenderem as respostas. O que eu quero agora é que vocês tomem um cuidado que a inversão desse cara aqui, que ele é um pouquinho mais difícil, tá? Se eu pedir para vocês o processo inverso, como é que eu faço o processo inverso desse cara? Eu tenho, né, o 32, eu vou criar uma letra D aqui, ó. D. Quero esse cara para grau minuto e segundo. Então, eu quero retornar para grau minuto e segundo, tá? Como é que eu faço para calcular isso, esse cara? Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui. Aí, pronto. Um minutinho aqui, que deu algum bug aqui. Então, eu quero passar esse cara aqui, ó, em grau, para grau minuto e segundo. Como é que eu faço? Quando eu tinha esse cara aqui, eu dividi, né? Eu dividi, peguei o 32 que era inteiro, peguei o meu minuto, dividi por 60, peguei o meu segundo e dividi por 3.600. E agora, como é que eu faço para esse cara aqui virar grau minuto segundo? Alguma ideia? Você coloca na calculadora e aperta o ENG igual, em cima do ENG igual. Sim, sim. Mas eu quero saber como é que vocês fariam se vocês não tivessem a calculadora com essa opção. Tipo, aqui a gente sabe que é dividir por 60 e aqui a gente sabe que é dividido por 3.600, não é isso? Aqui eu estou dividindo. Então, como é que eu faço esse processo de inversão aqui? Uma ideia? O 32 eu já sei que é inteiro. Concordo?
Multiplicando? Isso aí. Eu vou multiplicar o quê? Eu sei que 1 grau, tá? Agora eu vou estar trabalhando com minuto. Eu já sei que eu não tenho mais a parte do grau. O grau já está o número inteiro. São meus 32 aqui, tá bom? Eu preciso, então, pegar esse valor que sobrou. Então, 32 já é o meu inteiro. Eu vou pegar o 0,48306 e vou multiplicar ele por quanto? Para chegar no meus segundos. Minutos, perdão. $60. Por 60. Da onde que eu estou tirando isso? Eu sei que 1 minuto, 1 grau, minto. Vamos lá. 1 grau corresponde a quanto? 60 minutos, não é isso? Minutos. Eu tenho 0,48306 graus. Isso vai corresponder a quanto? A x. É isso que eu estou querendo saber? Eu estou multiplicando por 60 por causa dessa regra de 3 aqui, ó. 1 grau vale 60 minutos. 0,48 de graus corresponde a x. Então, basta eu fazer essa multiplicação aqui. Meu x vai dar igual 60 vezes 48, 0,408. Vamos calcular isso aí. 60 vezes 0,48306. Qual é o valor que vocês chegaram? 28? Não é isso? Alguém chegou no 28 aí? (28.9836). Exatamente. 28,9836. Ótimo. Então, 28,9836. Esse meu 28 aqui, ele já é meu minuto. Concordam comigo? Minuto. Então, eu já posso jogar ele aqui, ó. 28 minutos. Tá bom? E agora, como é que eu faço para achar os segundos, pessoal? 98,36 vezes 60. Exato. Vezes 60. Então, o que acontece é que tem, na hora da prova, a pessoa confunde e multiplica por 3.600 esse último cara. Porque ele está acostumado a dividir os 59 por 3.600. Só que você está vendo que aqui a gente está fazendo as divisões em separado, e aqui eu já apliquei a multiplicação de 60 uma vez, então eu não posso multiplicar por 3.600. Esse cara aqui, a minha resposta já está em minutos, tá bom? Ele não estava em graus. Então, eu tenho que 0,9836 minutos. E eu quero chegar nos segundos. Então, a minha regrinha é qual? 1 minuto possui 60 segundos. 0,98 corresponde a x. Se eu calcular isso aí, eu vou chegar lá no meu 59. Calculem aí e vejam se vai dar certo aí. X igual a 59, que era o valor que a gente tinha lá. Deu isso aí, pessoal? Professor. Oi. Só que o 59 não é. Desse 59,016. Isso, exatamente por causa do arredondamento. Só que, como ele está 59,016, a gente vai estar trabalhando aí com grau, minuto, segundo, né, na casa fechada, não precisa trabalhar com vírgula depois dos segundos. Fechou. Quando a gente arredondar, vai dar os 59, tá bom? É só arredondamento mesmo. Se eu estivesse trabalhando com todas as casas, eu ia chegar no 59 certinho, mas eu estou chegando no 59,0 alguma coisa. Tá bom? É resíduo da minha operação. Mas não tá errado, tá? Eu quero esse exercício em graus, minutos e segundos, ele vai fechar em 59. De acordo?
Beleza? Ok, beleza. Ótimo. Então, façam isso, pessoal. Peguem esses 3 exercícios aqui, passem ele para grau minuto segundo e depois passem, né, retornem. Tá vendo que a gente chegou no que a gente tinha? A gente tinha 32, 28, 59. A letra A era exatamente isso, ó, 32, 28, 59. Eu quero que vocês entendam como que a gente faz essas conversões de grau minuto segundo para grau decimal e grau decimal para grau minuto segundo, tá bom? Eu deixo Então, vocês. No reverso, se não der esse valor, é porque alguma conta se perdeu no meio do caminho, né? Exato, a resposta eles já têm. Então, basta vocês tomarem, verificar se vocês estão multiplicando por 3.600 e na verdade não é, né? Vocês já viram que a gente multiplicou por 60 aqui e depois multiplicou por 60 aqui de novo. Então, o maior erro que o pessoal comete aqui é que ele pega esse cara aqui, esse resíduo aqui, e multiplica por 3.600. Não pode. A gente já multiplicou por 60 uma vez, tá bom? Então, simplesmente vocês verifiquem essa situação aí, tá? Passo a passo fica bem didático, bem facinho de vocês entenderem como está funcionando. Nesse caso aqui, cadê? Aqui eu divido por 60 e depois eu divido por 3.600. Quando eu estou fazendo o processo inverso, eu multiplico por 60 e depois eu multiplico por 60 de novo, tá bom? Então é só uma maneira um pouquinho diferente de fazer o inverso, tá? Mas o resultado ele tem que bater. E vocês já sabem como é que acha aí na calculadora, né? Então vocês já têm o gabarito dessa questão. Basta vocês me mostrarem que vocês entenderam as contas, tá? Eu vou pedir memória de cálculo, como se vocês tivessem feito à mão. Vocês já têm a resposta, basta vocês me mostrarem que entendeu o processo, tá bom? Podemos pular essa etapa aí? Rapidinho. Diga. Na letra B, a gente tem ali 18,3 segundos, né? Quando eu fiz o cálculo reverso, o meu deu 18,4. Segundos, né? Isso. Depois da quarta casa, não tem problema não. Tá dando... deixa eu ver o exercício aqui. Letra B que você fala, né? Isso. Você tem ali 18,3 segundos. 18,3. Você chegou no 18,4. Isso. Quando eu fiz o cálculo reverso, Sim. deu 18,4. Por isso que eu estou estabelecendo só 5 casas. Se eu tivesse falado que 6, 7, você ia chegar no 18,3. Mas nesse caso aí, por causa de 0,1 segundo, isso aí não vai influenciar nosso exercício aqui não. Nossa vida aqui não, tá bom? Pode Então, só mandar bronca aí. Nessa parte aqui a gente pode estar trabalhando com 5 casas, tá, pessoal? Para vocês não ter que ficar copiando o conteúdo todo. Mas é só para mostrar para vocês aqui a importância dos números significativos. Se eu sair arredondando demais, vai dar erro lá no final, tá bom? Mas eu aceito, né, até os segundos. Esse resíduo aqui para cá, aqui, ó, não vai fazer diferença para mim na hora de avaliar vocês, tá bom? Só quero que vocês entendam a capacidade dos números significativos, tá bom? Beleza? Podemos ir para 6? Sim, né? Questão número 6 é determinar qual a escala de uma carta, sabendo que a distância na carta e no terreno são 225 milímetros e 4,5 quilômetros. Qual que é a fórmula da escala, pessoal? Escala é igual. É o desenho sobre a medida real, né? Isso, desenho sobre desão, onde o desenho seria meu desenho e o desão seria o meu real. Então, o que eu tenho aqui? 225 milímetros é meu desenho e o 4,5 quilômetros é o meu real. Concorda comigo? O que eu preciso fazer aqui? Primeiramente, colocar tudo na mesma unidade, né? Para facilitar nossas contas. Vamos passar tudo para metro? (225 milímetros) corresponde a quantos metros? 0,225 metros. 0,225 metros. Ok, pessoal? Isso. Beleza. Lembrem-se, então, aquelas tabelinhas que eu passei para vocês na hora de calcular, tá bom? Não metro, milímetro, centímetro. Tem a tabelinha lá para vocês poderem conferir, tá bom? Então, a gente tem aí que 225 milímetros corresponde a 0,225.
E o meu 4,5 km corresponde a quantos metros? 4.500. 4.500 metros, tá bom? Ah, professor, então tá. Eu acho, coloquei tudo na mesma unidade, tá? Para facilitar o exercício. Não tem como eu trabalhar com unidades diferentes. Então, olha só, o metro vai cortar o metro, por isso que a minha escala é dimensional, tá vendo? Só que eu tenho que entrar com a mesma informação, senão vai dar problema. Então, a minha escala, ela vai ser igual a 0,225 dividido por 4.500. Quanto que dá esse valor aí? Cinco vezes 10 a menos 5? É isso? Ponto 225 dividido por 4.500. 5 vezes 10 dá menos 5. Ok. Aí fica a questão, né? Ah, professor, o que que isso significa? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não, né? Gente, tá tendo uma interferência. Alguém tá querendo falar alguma coisa? Não tô conseguindo entender. Não? Menos 5. Tranquilo, pode prosseguir. Beleza. Então, aqui é elevado, tá? Vou colocar um chapéuzinho aqui só para ficar mais claro aqui. Então, a resposta é 5 vezes 10 a menos 5. Mas isso aqui não está no formato de escala, não é isso? Eu tenho uma função na calculadora aí que ela faz essa inversão. Deixa eu jogar os 5 vezes 10 a menos 5 aqui. Cinco vezes 10 a menos 5. Então, pessoal, isso aqui não está em formato de escala. Tá? Como se fosse... Tá essa relação aqui, ó. Tá como se tivesse por exemplo, 1 está para 10.000. Aí eu vou ter lá a minha escala dividida lá, por exemplo, 0,001, tá? Que é isso aqui, ó. 1 vezes 10 a menos 4. Por exemplo. Então, por isso que a resposta deu dessa forma aí, tá bom? Deixa eu achar aqui o chapéuzinho. Então, essa é uma forma de representar aí a nossa função, né, da escala, tá bom? Eu estou tentando ver aqui na calculadora onde que está o inverso aqui, para a gente poder fazer essa conversão aqui. Só um minutinho que eu vou jogar os 5 vezes 10 a menos 5 aqui. É nesse cara aqui. Tá vendo essa letra A, B sobre C aqui? A gente vai trabalhar com ela para poder jogar os 5 vezes 10 a menos 5 e chegar no número correspondente. Deixa eu jogar ela aqui. 5 vezes 0,225 dividido por 4.500. Eu vou jogar nessa função aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo essa função aqui debaixo do A barra BC? Bem aqui, ó.
sei se vocês estão conseguindo visualizar ela. É o terceiro botão. Tem o Shift, depois tem o X e depois tem o ABC. Se vocês apertarem o ABC, ele vai te dar a relação 1 para 20 mil, que é a minha escala que deu aí, ó. Quem tiver com a calculadora aí, vejam se vai dar certo de vocês. Eu simplesmente joguei o 225 dividido por 4.500 e eu pedi a minha resposta em fração. A minha resposta em fração, ela vai dar isso aqui, ó. 1 para 20 mil é a minha resposta, a minha escala desse cara. Tá bom? Então, se na prova eu cobrar a escala, vocês podem utilizar isso aqui, ó, para chegar no 1 para 20 mil. É a correspondência entre o que, traduzindo o que seria o 5 vezes 10 na menos 5, ele corresponde a 1 para 20 mil, tá bom? Acharam isso aí na calculadora? Fica aqui no ABC, é a forma de representar, tá bom? Então, esse cara aqui, ó, ele corresponde a 1 para 20 mil. Essa é a minha escala desse meu exercício aqui. Tá bom? Tranquilo? Essa inversão. 1 para 20 mil corresponde a 5 vezes 10 na menos 5. Tá bom? Podemos seguir? Professor, no caso, se você dividir o denominador e o numerador, os dois pelo numerador, também você chega na resposta, né? Sim. Você vai fazer a mesma divisão, né? Você vai pegar o 5 vezes 10 na quinta, você vai inverter a equação, né? Era como se estivesse fazendo a inversão dela, não é isso? Tipo assim, você pega, ali a resposta é 0,225 dividido por 4.500. Se você dividir os dois por 0,225, você vai chegar no 1 para 20 mil, né? Sim, sim, sim. É a forma também de calcular esse cara aí, tá? Então, esse 1 para 20 mil é igual ele falou aqui, ó, porque eu tenho o 4.500 do lado de cá e tenho o 0,225. Eu quero transformar esse cara em 1 e eu quero transformar esse cara na minha correspondência, né? Então, essa é uma das formas. Eu tenho que deixar esse cara aqui, esse cara tem que virar 1. Como que esse cara vai virar 1? Eu vou dividir ele por esse valor, 0,225, que vai dar 1, e eu vou dividir o 4.500 por 0,225, que vai dar o meu 20 mil, tá? Isso foi o que ele passou para a gente aí. Não é isso que você fez? Quem foi que comentou? Foi isso mesmo que eu fiz. Ah, Não sim. entendi, não, professor. Entendi, não. Não. Ó, aqui, ó, vou desenhar, vou fazer o exemplo aqui para você. Eu tenho que a minha escala ela tem que ser 1 para 20 mil. Ela tem que ser 1 para alguma coisa. Eu preciso que esse número aqui de cima, ele seja inteiro, ele seja 1, tá? Porque é 1 dividido por alguma coisa. Então, como é que eu faço para esse cara virar 1, por exemplo? Eu posso simplesmente pegar esse 0,225 e transformar ele em 1. Eu vou dividir ele por 0,225, eu vou pegar 4.500. É só inverter a equação, pessoal. Eu quero saber qual que é o valor do cara de baixo. É só eu pegar esse 4.500 e dividir por 0,225. 4.500 dividido por 0,225. Eu vou estar invertendo a equação. Quero saber qual que é o valor do denominador. É só eu inverter a equação aqui, ó. Eu vou ter o valor desse cara de baixo, tá? Era como se eu estivesse dividindo tudo, pegasse o 1 e estivesse invertendo toda a minha equação. Então, se eu tiver um exercício desse, basta vocês podem usar a função da calculadora ou simplesmente inverter esse cara aqui. Vocês vão pegar esse valor aqui, dividir por 0,225 e esse valor também por 0,225. Ou seja, é simplesmente inverter essa relação aqui para achar o valor de baixo, tá? Por exemplo, 1 para 1.000, igual eu coloquei para vocês aqui, é 1 vezes 10 na menos 4, não é isso? Tá só que aqui já tá, né? Aqui já tá 1 para 10 mil. Se aqui fosse 2 dividido por 10, 2 dividido por 10 vai valer 5. Não é isso, pessoal?
5 não é uma escala, eu não estou trabalhando de uma forma simplificada. Então, para saber isso, eu colocaria aqui, isso aqui está relacionado à escala de 1 para 5. Eu estou pegando esse cara aqui, colocando ele em 1, e eu estou pegando esse cara aqui, transformando ele em 5, tá? Então, eu estou fazendo essa relação, passando esse cara para 1 e esse cara para 5. Então, eu estou invertendo a minha função. Estou pegando 10, dividindo por 2, eu estou invertendo ali a minha divisão. Ficou mais claro agora? Ou ficou um pouco confuso essa parte aí? Pode falar, pessoal. Se ficou confuso, a gente tenta ver o né, melhorar a fórmula aqui da apresentação dessa divisão. É só você dividir os dois termos, tanto o numerador e o denominador, pelo valor do numerador. Você está dividindo os dois números, um lado você vai chegar a 1, no outro você vai chegar ao 20 mil. Isso. Era como se realmente você estivesse invertendo a equação. Você quer saber qual que é o valor de baixo, você faz você pega o denominador e divide pelo numerador, tá bom? Beleza, ô Sinara? Acho que foi a Sinara que estava com essa questão. Entendi. Eu fiz na calculadora também, deu certo. Ah, não. Beleza, então. Então, assim, porque eu preciso... Como é escala, pessoal, a escala é 1 dividido por alguma coisa. Então, no meu numerador, ele tem que virar 1. Então, para ele virar 1, eu tenho que dividir tudo pelo mesmo número, né, para poder virar 1, ou então inverter esse cara aqui. Então, nesse caso aqui, eu posso jogar direto na calculadora, que vai dar 1 para 20 mil, tá? Jogando aquela fórmulazinha da calculadora, ou colocar esse cara todo aqui. Isso aqui tem que virar 1 e esse aqui tem que virar o número que seria o 20 mil. Então, se eu pegar esse 0,25 e dividir por ele mesmo, vai dar 1. E se eu pegar o 4.500 e dividir por 0,225, ele vai dar 20 mil, tá bom? Então, essa é uma fórmula de calcular. Ou simplesmente inverter aqui para eu achar o denominador. Pegar esse cara dividido por esse, tá? Mas a resposta, tem que ser deixado 1 por 20 mil, ou posso deixar 5 por 10 a menos 5? Tem que ser 1 para 20 mil, que é a relação de escala. A escala que a gente vai estar entendi. trabalhando de topografia, ela vai ser uma redução. É 1 dividido por alguma coisa. Essa coisa vai ser, por exemplo, os 20 mil, tá bom? Então, tem que fazer essa conversão aqui, senão a gente não consegue compreender isso, enxergar na prática como que funciona, tá? Ok. É igual a escala 1 para 10 mil. Ela é representada 1 para 10 mil. A outra representação dela seria 1 vezes 10 a menos 4. É muito mais confuso eu compreender isso, né? Tipo, que 1 vezes 10 a menos 4 é o quê? É 1 para 10 mil. Significa que um metro tem 10 mil metros, um centímetro tem 10 mil centímetros. Dessa forma aqui eu não vou conseguir, tá bom? Ter essa interpretação. Ok? Ok. A questão 7 também é a mesma coisa, tá? A mesma... Professor, pode voltar lá na questão? Sim, diga. Então, ficou entendido o seguinte, que se eu tenho uma escala de 1 para 20 mil, quer dizer que a cada 1 milímetro que eu andar, eu estou andando 20 mil quilômetros? Não, 20 mil metros? Não. É a mesma escala. A cada 1 milímetro eu estou andando 20 mil milímetros. A cada 1 metro eu estou andando 20 mil metros. A cada 1 quilômetro eu estou andando 20 mil quilômetros. Ok? Essa unidade que foi dada aqui, ó, foi exatamente para gerar essa situação. Eu estou informando uma coisa em milímetros e outra coisa em quilômetros. Mas a minha escala ela é adimensional. Ela não tem nenhum tipo de unidade. Então, eu vou entrar com a informação. Eu posso falar para você que 1 milímetro corresponde a 20 mil metros. 1 metro corresponde a 20, mas 20 mil metros, tá? Então, a minha relação, ela tem que estar na mesma unidade, tá? Cuidado para não confundir. Por isso que eu passei tudo para metros aqui, tá vendo? Eu passei tudo para metros. Eu posso pensar diferente aqui, eu posso pensar... por exemplo, se eu pegar aqui 1 milímetro, corresponde a 20 mil milímetros. 20 mil milímetros em metros vale quanto? Aí eu posso ter a relação, tá? Aí sim, mas a minha escala ela é na mesma unidade. Entendeu? Pois é. Eu pego no meu desenho, no meu projeto,
E eu meço, vou medir, acho que praticamente em centímetros. Quer dizer, eu vou andar 1 centímetro, corresponde a 20 mil centímetros. Isso. Isso mesmo. Se você pegar, por exemplo, o escalímetro lá e pegar 1 centímetro no papel, ele vai corresponder a 20 mil centímetros no real. É exatamente proporcional ao que você está medindo. 10 centímetros vai corresponder a 200 mil centímetros. Aí você pode converter os 200 mil centímetros para metros, para quilômetros, mas a relação é sempre centímetro com centímetro, metro com metro, quilômetro com quilômetro. Ok? A escala é dessa forma. Ah, ok, entendi. É por causa do adimensional, não tem medida, tá certo. Entendi. É adimensional mesmo. Eu sempre vou estar reduzindo, tá? Eu estou reduzindo alguma coisa. Então, você pode falar, tipo, no caso aqui, um centímetro, vamos pegar aqui, 1 metro. Vamos pegar 1 centímetro. 1 centímetro, nesse caso, tem que corresponder a 20 mil centímetros. Ou, se você quiser, né, pensar em metros, 20 mil centímetros em metro corresponde a quanto? Duzentos? Se não estou enganado? É 20, né, não? 20 mil para metro não é 20, não? 1 metro são 100 centímetros, concorda? Sim. 1 metro. 20 mil centímetros dividido por 100, eu estou tirando 2 casas. Vai dar 200 metros, não é isso não? Ah, não, eu confundi com milímetro. Isso, isso. É isso. Tá bom, gente? Tô viajando aqui não, né? Professor, mas nesse caso aí do exercício, que você pede para determinar, né, 225 milímetros e 4,5 km, nós passamos para metro. Então, a resposta seria em metro, para 20 mil metros, é isso? Não. A resposta é adimensional. A gente não tem nenhuma dimensão em escala. Escala é 1 para 20 mil e pronto. Ela pode ser em centímetro, em quilômetro, em milímetro. A minha escala, ela é adimensional. 1 metro corresponde a 20 mil metros, 1 centímetro corresponde a 20 mil centímetros. Então, não coloque unidade na minha escala, tá? Então, não tem unidade. Eu passei metro, os dois para metro, para cortar ele. Tá vendo que na divisão eu cortei? Então, eles foram embora. Eu não tenho mais unidade. Eu tenho uma relação, que é 1 para 20 mil. Uma proporção, tá bom? Isso aqui que eu estou representando para vocês é só para falar. Se eu quisesse saber, né, no meu desenho, que 1 centímetro ele corresponde a 20 mil centímetros ou 200 metros. Mas eu vou estar trabalhando sempre com a mesma unidade, tá bom? Para facilitar. Eu posso tentar fazer essa conversão aqui. Mas a escala ela é adimensional. Ficou claro agora? Ficou, obrigada. Ô, professor, só última coisa. Uma pessoa que estiver lendo um projeto, como que ela vai saber que isso é uma escala, se não tem como representar? Tem sim. A gente coloca isso no desenho. Deixa eu mostrar para você aqui. Eu acho que eu estou com um projeto aberto aqui. Ó. Plano altimétrico cadastral. Deixa eu compartilhar ela com você aqui. Com vocês. A tela do AutoCAD, do planimétrico. Aqui, ó. Planta de situação, escala 1 para 200. Eu coloquei aqui 1 para 200. O que significa isso? Significa que a cada 1 centímetro que tem nessa planta aqui, corresponde a 200 centímetros na vida real. Então, eu coloquei exatamente esse cara aqui, 1 para 200. Então, se eu plotar esse mapa bonitinho, na escala certa, eu fiz ele em A1,
cada 1 centímetro desse cara vai valer 200 centímetros na vida real. Então, ela sempre vai estar informada aqui. Tanto aqui, como eu também gosto de colocar a minha escala gráfica, que é para mostrar também uma forma de representar. Onde esse pedacinho aqui, por exemplo, tem 5 metros. Esse pedacinho aqui, ó. Então, eu consigo ver, por exemplo, esse lote aqui. Eu estou com uma frente no lote aqui de 17 metros. Como que eu faço? Faz de conta que eu esqueci de colocar o tamanho dessa frente desse lote aqui. Não coloquei. Eu posso pegar a minha escala gráfica, né? Pego uma régua, faço a comparação dos 25 metros aqui e levo ela aqui, ó. Coloco a minha régua aqui na frente. Eu vou fazer a medição da régua, vou falar, a minha régua aqui está dando tanto. Eu venho e comparo com esse cara, eu consigo achar, por exemplo, os 17 aqui, ó. Se eu pegar esse cara e arrastar para lá, eu vou conseguir calcular a minha dimensão aproximada da minha frente aqui. Ou pegar o escalímetro lá no 1 para 200 e também vou chegar no meu 17 metros, tá bom? Na frente aí a gente vai ter, né, tendo aula física, né, aula prática, eu vou levar o escalímetro e a gente vai levar umas plantas para vocês aí e vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa leitura usando o escalímetro também para facilitar. Aí talvez né, vai facilitar o entendimento, tá? Realmente pegando o escalímetro e colocando ele em cima de um projeto, tá bom? Mas compreendeu que a gente trabalha com escala sempre aqui, ó, e aqui, na vida real? Tem que deixar bem explícito, né? Sim, a escala ela é fundamental no projeto, tá? Nenhum projeto ele pode ficar sem ter escala, não, tá? É um erro gravíssimo não colocar escala no projeto. Então, ou ele vai estar aqui, ou ele vai estar lá no selo, tá bom? Pode pegar qualquer projeto aí que vai ter escala, tem que ter. Ok? Beleza. Ótimo. Então, compartilhando aqui para a gente poder, né, discutir a questão 7 e 8. A questão 7 é a mesma forma, tá, pessoal? Eu acho que até para poder passar para vocês o que vai cair na prova, dependendo, nem compensa a gente ficar fazendo, né? Fazendo, depois eu dou as respostas desse exercício. Mas esse aqui, ó, com qual comprimento uma estrada de 2.500 será representado na escala de 1 para 10.000? Tá a regra de 3, tá? Então, eu posso estar trabalhando, por exemplo, que 1 metro corresponde a 10.000 metros. Tá? Eu estou colocando em metros porque a professora é dimensional. Eu sei que é dimensional. Estou colocando metros para chegar nesse 2.500 aqui. Tá bom? Então, eu sei que o X, que é o meu desenho, corresponde a 2.500. Então, basta eu calcular aqui. Eu quero saber qual que é o tamanho, tá, dessa estrada no meu papel, no meu desenho lá. Aí faço a multiplicação aqui e acho o valor. Pode achar em metro, passar para centímetro, milímetro, o que for. Tá bom? Tranquilo isso aí também? Regrinha de 3 aí? Sim? A questão 8 também é a mesma coisa. Eu tenho que o comprimento do desenho de uma rua com 30 metros de comprimento na escala abaixo. Aí eu vou pegar 1 para 100.000, ver quanto que vai dar os 30 metros. 1 para 200.000, ver quanto que vai dar. Então, eu vou fazer uma regrinha dessa para cada. Onde eu tenho 30 metros como o real, né? Então, se eu tenho 30 metros real, eu vou colocar o 30 metros sempre do lado do 100, do lado do 200, do lado do 250, do lado do 500, do lado do 1.000 e aplicar a fórmula, tá? Vou fazer apenas o primeiro aqui. 1 está para 100, assim como X está para 30, tá bom? Eu estou entrando com metros, eu vou ter a resposta em metros, tá bom? Faça a multiplicação e vou achar qual que vai ser o comprimento no desenho, que é o que eu estou pedindo. Tranquilo? Beleza? Vocês estão aí ainda? Sim, né? Sim, estamos. Questão 9, pessoal. Obrigado. Aí a questão 9, eu quero explicar para vocês uma coisa. A escala ela é linear, tá?
o que vocês não devem fazer? As dimensões de um terreno foram medidas na carta e os valores foram 250 milímetros por 175 milímetros. E a escala é 1:2000. Eu posso calcular a área e depois aplicar a escala? Vocês acham que isso vai dar certo? Eu posso calcular a área aqui e depois aplicar a minha escala? Eu acho que não. De jeito nenhum, tá? Por quê? A minha escala ela é um conceito linear. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, a minha escala ela está trabalhando em uma dimensão. Quando eu estiver trabalhando em duas dimensões, esse desenho vai estar reduzindo em 4, tá? Exatamente porque eu estou trabalhando em duas dimensões. Então, ele sempre vai ampliar essa redução. Então, se eu pegar o 250, multiplicar por 175 e achar a área, eu não posso depois pegar essa área e tentar aplicar a relação de 1:200.000, porque 1:200.000 é em uma dimensão. Então, na hora de fazer esse exercício, vocês vão ter que achar a área real do 250 e achar a área real do 175, tá bom? Então, vocês vão fazer lá um para cada. Um para 20.000, tá? No caso, 250 milímetros, corresponde a X. Aqui tem milímetros, tá? Vocês podem entrar com a unidade se vocês quiserem. Se quiser passar para metro e depois fazer tudo em metro. E por aí vai, tá bom? Se quiser já entrar com metros aqui também. E vai fazer também a parte de 1 para 20.000. Está para o meu 175. Vão achar o valor do comprimento e da largura e depois vocês vão calcular a área, ok? Estamos entendidos assim? Perfeito? Sim? Então tá. Beleza. Oi. Beleza? Então, pessoal, o que eu vou estar cobrando de vocês aí inicialmente aí? Eu vou estar solicitando, então, esses cálculos. Então, façam esses cálculos. Eu vou estar disponível durante a semana, tá? Para a questão de, tipo, grupo de WhatsApp, dependendo, eu posso estar respondendo alguma dúvida que vier até o dia da prova. Eu peço vocês para colocar no grupo geral, porque ficar atendendo aluno individual é mais difícil, porque dependendo da dúvida é a mesma para um ou para outro. Se for possível, vocês podem jogar uma questão lá, um chat no grupo de WhatsApp, a gente vai discutindo, tá bom? Mas o que eu quero da prova de vocês, tá? Fazendo um resumo do que eu vou estar cobrando. A lista de exercícios, a gente fez aqui agora. E além dela, pessoal, eu quero o quê? Deixa eu colocar aqui. Eu vou cobrar os conceitos de SIG, tá? Para que a gente faz, para que serve o sistema de informação geográfica? A gente viu nos slides passados aí que, né, que ele é uma ferramenta importantíssima aí para planejamento urbano, para estudo de bacias, para gerenciamento de cidades, para entrega de mercadorias, né, para outros fatores. Então, vocês vão ter que saber né, o que seria, qual que é a finalidade do sistema de informação geográfica, qual que é a diferença entre o SIG e o CAD, tá bom? Eu cheguei a comentar para vocês qual que é a diferença do sistema de informação geográfica para o AutoCAD, pessoal. Alguém lembra? Eu cheguei a comentar isso aí. Vamos ver se vocês lembram. Está nos slides, não está? Eu acho que eu comentei. Eu não sei se eu cheguei a colocar isso no slide, não. É uma informação importantíssima aí, mas eu acho que eu só fiz eu só avisei, eu só falei, comuniquei. Vocês imaginam qual que é a diferença de um sistema de informação geográfica para um AutoCAD? Qual que é a maior relação?
Ninguém? Seria mais a precisão, professor? A diferença da precisão? Não. Precisão não. Os dois são precisos. Tá? Qual que é o que o SIG tem de diferente do AutoCAD, pessoal? Eu falei que o SIG, ele é um mapa com o quê? O que ele tem além do mapa? Além do desenho? Nada? Banco de dados, planilha, como se fosse o Excel, tá? O sistema de informação geográfica, ele trabalha com um banco de dados. Esse banco de dados ele tem várias informações. Então, essas informações é que me permitem fazer cruzamento de dados. No AutoCAD, por exemplo, um polígono é um polígono só. Acabou aí. No meu sistema de informação geográfica, o meu polígono ele tem uma planilha. Na planilha eu tenho nome do proprietário, endereço, todas as informações ali como se fosse um Excelzinho. Então, a diferença do SIG para o AutoCAD é a parte de banco de dados, tá bom? O AutoCAD ele é uma ferramenta importante para fazer projetos, obviamente, mas a vantagem do sistema de informação geográfica é a parte de planejamento, porque ela tem um banco de dados atribuído, é um mapa com informações. Tá ok? Beleza? Isso aí, né? Agora vocês não vão esquecer não, né? Qual que é a diferença de SIG para CAD? Eu vou cobrar de vocês a diferença entre raster e vetor. Alguém lembra qual que é a diferença do raster e do vetor? Palavras mágicas do raster e do vetor, quais são? O raster é quadriculados, né? Vetor, linhas. Eu não entendi, foi o do raster. Você falou que o raster é o quê? São quadriculados. Isso. Então, teoricamente, seria o pixel, né? Versus linhas, pontos, polígonos, tá? Então, a diferença do raster é linhas, pontos e polígonos. Tá lá nos slides, tá? Então, eu vou pedir para vocês qual que é a diferença de raster e vetor. Outra coisa, obtenção de dados. Quais são as formas, tá, de fazer topografia? Falei lá para vocês as formas, várias formas. A gente pode trabalhar com GPS, a gente pode trabalhar com estação total, a gente pode trabalhar com drone, tá? E como que funciona cada um deles? Foi a nossa primeira aula. Como obter dados para topografia, tá bom? Outra coisa que eu vou cobrar de vocês no dia da prova, a diferença entre geoide e elipsoide. Então, estou colocando a prova aqui para vocês, ó. O que seria o geoide? O geoide é modelo físico, o elipsoide é um modelo matemático, tá bom? Então, pensem nisso aí. A diferença dos dois é essa. Um é físico, o outro é matemático. A diferença... Então, se eu for trabalhar com engenharia, o elipsoide ele é mais fácil de calcular porque ele tem lá o seu semi-eixo maior, seu semi-eixo menor, e com isso ele é mais fácil de trabalhar na forma de engenharia, já que o geoide é uma superfície totalmente irregular. Então, isso que eu preciso, saber a diferença entre geoide e elipsoide, tá? Outra coisa que eu vou estar cobrando de vocês aí na prova, sistema de projeção. Quais são os dois sistemas de projeção que eu falei para vocês que a gente tem que saber? Quais são os dois sistemas? Aula do Google Earth. Pode chutar, pessoal. Pode falar alguma coisa aí, vamos ver. Ou então vocês começam a estudar. E aí? Como é que eu projeto a Terra? Ninguém? Não me recordo, não, pessoal. Obrigado por pelo menos a sinceridade. Isso já é um caminho.
Os dois sistemas, pessoal, os sistemas que a gente vai usar de projeção é o lat-long e o UTM, pessoal. Pô, esqueceram já? Lat, long e UTM, tá bom? Se eu vou trabalhar com o GPS, quais são os parâmetros mínimos que eu tenho que dar na hora de eu falar lat long ou UTM? Lembram lá? Qual que é a separação do latitude e longitude do TM? Quando eu estou trabalhando com lat long, eu tenho que informar os sinais, não é isso? Se está a norte ou se está a sul, se está a leste. Aqui está o que encontrei. Ué, peraí que deu... O celular aqui deu uma travada, só um minutinho. Então, lat long eu vou trabalhar com norte e sul, ou leste ou oeste. Lembram lá, pessoal, que eu falei para vocês como é que é feita a divisão da Terra? Eu tenho o meridiano de Greenwich e eu tenho o Equador referenciando ali minhas coordenadas. Eu vou ter as coordenadas positivas a norte do Equador, eu vou ter minhas coordenadas negativas a sul, eu vou ter minhas coordenadas de longitude negativa a leste e positiva a oeste. Então, são essas fórmulas. Eu quero que vocês verifiquem como é que é o lat long, tá bom? Estudem isso aí, a parte do lat long. Se eu estiver trabalhando com coordenada UTM, eu vou ter quais informações? Eu vou ter o meu Ezinho, que seria meu X, eu vou ter meu Nzinho, que seria meu Y, e eu preciso informar, pessoal, o meu fuso. Isso é importantíssimo, porque se eu não informar os fusos, eu tenho 60 pedaços do TM. Vocês lembram que eu mostrei para vocês lá que eu tenho 60 opções? E se eu errar o número lá do UTM, eu vou cair lá no... o meu meridiano central, se eu digitar errado, eu vou cair lá no oceano, por exemplo, ou cair em Brasília, ou cair em outro país. Então, trabalhou em coordenada UTM, sempre trabalhar com a coordenada X, coordenada Y e o meu fuso, tá bom? Tudo bom até aí? Lembraram o que seria sistema de projeção? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza? E sistema geodésico. Falei isso ontem, talvez vocês ainda não tenham absorvido totalmente. A gente tem o Córrego Alegre. A gente tem o SAD-69. E a gente tem o Sirius 2000. O que é isso? Isso aqui é modelo de terra, tá? Como que a terra foi feita? Quais que são os parâmetros da terra? Tamanho dela. Então, a gente tinha o Córrego Alegre até 1970, depois a gente teve o SAD-69 até 2015, e hoje o Sirius 2000 é oficial. Preciso do Sirius 2000 para fazer qualquer levantamento. O modelo de terra é o Sirius 2000. Qual que é o modelo parecido com o Sirius 2000? É o WGS-84. Então, meu WGS-84, né, ele é um modelo global e ele está representado, quando eu falo Sirius 2000 e WGS-84, eu posso falar que é a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu falo em sistema geodésico, eu vou ter essas opções aí. Então, lembrar que eu tenho essas opções, lembrar que o WGS-84 ele é compatível com o Sirius 2000, é isso que eu quero que vocês estudem, tá? Verificar a questão do sistema geodésico. Então, se hoje eu for para o campo, vou fazer um levantamento com o GPS. Eu preciso primeiro programar meu equipamento para ler lat-long ou ler coordenada UTM. As duas opções, tá? Uma das duas. Feito isso, eu tenho que ir lá no meu sistema e escolher o Sirius 2000 para trabalhar, tá bom? Então, qualquer GPS, a configuração mínima dele vai ser essa. E se eu for anotar as coordenadas, eu tenho que trabalhar com as coordenadas. Se for lat-long, informar os sinais, né? Positivo ou negativo. E se for em UTM, eu tenho que informar o fuso. Senão, eu vou estar cometendo erros aí na hora de fazer o levantamento geodésico, tá bom? Até essa parte do geodésico, tudo tranquilo? Sim? Vamos ler isso aí um pouquinho mais a fundo, né? Com relação aí, o que eu vou cobrar de vocês também? A parte de escala, a gente fez a aula de hoje nessa parte de escala, então... escala vai cair na prova. Lembrando, então, que é 1 por alguma coisa. A gente trabalha com escala de redução e vai fazendo essas regras de 3 aí para ter as conversões, tá bom? Além disso, eu vou
cobrar de vocês alguns elementos, eu mostrei para vocês alguns mapas, algumas plantas. Eu vou cobrar, eu posso solicitar para vocês quais são os elementos mínimos em um projeto, em uma planta, tá? Quais são eles? O norte, a minha escala, a minha legenda, tá? Nome de quem fez, né? Nome do RT no caso, do responsável técnico, informações do terreno, etc. Tá? São alguns parâmetros. Vocês vão pegar lá a planta que eu deixei no sistema para vocês, vão só dar uma verificada. Quais são os elementos mínimos que ele colocou? Mapa de localização e por aí vai. Isso é o que tem de básico e o projeto. Vocês vão fazer uma leitura mínima aí para mim, tá? A questão das unidades, para finalizar, e os números significativos. É exatamente aquilo que a gente fez. Eu quero passar hectare para metro quadrado, quero passar quilômetro quadrado para metro quadrado, quero passar hectare para alqueire, e por aí vai. Tá? E trabalhar com os arredondamentos, tomar um certo cuidado com os números significativos com relação ao arredondamento. Trabalhar com 4 casas, a quinta casa vai influenciar. Se ela for maior que 5, ela vai influenciar. Se ela for menor que 5, ela não, eu vou eliminar o quinto número. Então, sempre tomar certo cuidado com o número significativo, a parte de arredondamento, tá bom? Além disso, né, a gente vai estar trabalhando, por fim, a parte de graus, minutos e segundos. Como eu converto grau, minuto e segundo para grau decimal e como que eu converto grau decimal para grau, minuto e segundo, tá? Então, a nossa prova é esse cara aqui, tá bom? Acaba que, como a gente não teve tantas aulas, mas eu vou tentar fazer uma prova que englobe essa parte aqui, uma parte mais teórica da disciplina, vai ser a parte mais teórica, com certeza. Depois a gente vai assimilar mais a parte de topografia com a parte de campo, mas essa teoria aqui vocês têm que estar feras, tá bom? E como que vocês vão ficar feras? Vocês vão ter que começar a fazer as leituras que eu deixei para vocês lá, e aconselho vocês fazerem as anotações, observações. Se tiver alguma dúvida, vocês compartilhem ou discutem no grupo de WhatsApp, para a gente ter a maior proximidade com relação a esses termos, tá bom? Alguma dúvida com relação a todos esses termos aqui, pessoal? Como é que vocês estão? Vocês estão meio assustados ou tá indo? Tá beleza? Dá para encarar a prova tranquilamente na quinta-feira? Como é que tá aí? Dá uma revisada, né? E depois, se Deus quiser, ir bem na prova, né? Isso aí. Então, assim, ainda tá em tempo, né, pessoal? Acho que é só estudar um pouquinho aí, né? O material não é tão grande, apesar do... Eu já mostrei para vocês o que eu quero, né? O que eu estou cobrando na prova. Então, assim, tá bem mastigado. Se vocês compreenderem isso ali, aquela última lista que eu coloquei para vocês nessa primeira parte, é o que a gente já conseguiu avançar na disciplina de topografia. A parte inicial, a parte de cartografia, que eu preciso que vocês compreendam, é aquilo ali que eu coloquei para vocês no arquivo agora, que eu digitei ali. Então, eu quero que vocês estudem essa parte, peguem o material e não deixem para a última hora, tá? Façam a leitura e me mandam as dúvidas. Eu vou tentando ter um bate-papo, a gente tentar trocar uma ideia no grupo, para facilitar até o entendimento do conteúdo para vocês, que é o conteúdo mais teórico mesmo, é a matéria mais enjoada aí com relação à parte de estudo, tá? Porque depois, quando a gente começar as aulas práticas, aí a gente vai começar a assimilar as informações, aí obviamente que vai ser melhor para vocês a parte de prática com teoria. Mas até então a gente tem que passar por esse momento de teoria, e vocês têm que dar uma lida também para poder não ficar só no visual, porque realmente só no visual não vai, não consegue entrar a parte de cartografia. Vou ter que desenhar, vai ter que digitar, escrever, copiem, façam um resumo. Eu aconselho vocês pegarem uma folha aí, frente e verso, e fazer como se fosse um colão mesmo, como se estivesse estudando e anotando todas as informações. Se fizer um resumo igual, eu coloquei um resumo para vocês lá no A4 sobre cartografia,
como se fosse um resumo daqui. Ali tá quase todas as informações importantes para a disciplina. Então façam isso também, tá bom? Anotem, copiem, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês me procuram, tá beleza? Alguma dúvida sobre a aula de hoje em si? Ou vocês vão estudar um pouquinho mais e vão me solicitando assim que precisarem. Tá tudo beleza, pessoal? Como é que tá aí? Professor, você não colocou, você vai pedir o nome dos equipamentos? Ou não será cobrado? Falei, sim. Eu coloco, não, os nomes dos equipamentos, não, tipo, eu posso perguntar quais são as tecnologias. Aí você vai escrever lá nas tecnologias, GPS, drone, estação total, essas coisas eu posso cobrar sim, tá? O nome das tecnologias e como que eu vou utilizá-las. Isso aí eu posso cobrar. Tá bom? Tá lá na parte de equipamentos. Eu acho que até cheguei a colocar aqui, ó. Eu coloquei aqui, estava como obtenção de dados. Obtenção de dados vai ser os equipamentos, tá bom? Quais equipamentos que vão ter eu vou conseguir captar as informações, né, da topografia. Tá bom? Beleza. Algo mais, pessoal? Como é que tá aí? Tá tranquilo, então? Podemos encerrar? Tá tranquilo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Então, espero que vocês estudem. Estou à disposição qualquer coisa. E espero um bom resultado aí na nossa avaliação, tá bom? Juízos, bares já voltaram, mas a gente ainda tem que ficar aqui estudando, tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí. Com Deus. Até mais.